Hoje a gente vai falar sobre o plano de intervenção individualizado. E bom, PI, PIT, PDI, PEI, enfim, existem várias siglas, aí, várias formas de a gente nomear o plano de intervenção. Então, independente da forma como vocês costumam utilizar no dia a dia, fiquem à vontade, nós estamos falando de uma mesma coisa. Então, o plano individual de intervenção ou de intervenção individualizado, que é como eu vou me referir aqui, é o mesmo plano individual de tratamento, plano de desenvolvimento individual, plano educacional individual, enfim, embora com nomes diferentes, o intuito dele é o mesmo. E existem contextos diferentes nos quais ele vai ser aplicado e isso talvez também interfira um pouquinho na forma, no uso dessa nomenclatura. Comumente a gente acaba vendo nas escolas ele sendo chamado de PEI, que daí é o plano escolar individualizado ou educacional individualizado, enfim. No contexto clínico ele pode ser chamado de plano individual de tratamento ou de plano de intervenção individualizado, como eu vou estar me referindo aqui, mas não tem problema, porque só vai mudar o contexto, mas o objetivo do plano é o mesmo. Então, no contexto clínico ele vai visar a organização do currículo terapêutico, e no contexto escolar, a organização do currículo pedagógico. E por que a gente precisa de um plano de intervenção que seja individualizado no caso do transtorno do espectro autista? Bom, o plano de intervenção precisa existir para qualquer intervenção que a gente vai fazer, assim como o plano educacional para qualquer aluno aí na sua escola, na sua sala de aula, você vai precisar. Pensando no transtorno do espectro autista, eles comumente possuem um processo de aprendizagem diferente. Dentro dessa aprendizagem, quando nós formos pensar em elaborar esse plano de intervenção, para saber como eu vou ensinar, eu preciso conhecer como essa criança aprende. Então, eu preciso conhecer essa criança de uma forma integral, os seus excessos, os seus déficits e as suas reservas. Então, aquilo que ela tem que está em defasagem, que nós precisamos trabalhar para ser aprimorado, aquilo que está ausente, que ela precisa adquirir, aquilo que está em excesso, que a gente precisa minimizar, e aquilo que ela tem de potencialidade. As reservas que essa criança tem vão ser importantes para nos direcionar como que eu trago essas potencialidades, essas habilidades, né, em potencial, melhor dizendo, para favorecer a intervenção com ela. Como é que eu uso isso em favor da própria criança? Antes de a gente formular o plano de intervenção, tem alguns questionamentos que são importantes de a gente fazer, tá? Vamos por partes. Tá bom. Se a criança tem consciência, percepção acerca de todo esse processo no qual ela está envolvida, então qual que é o nível de comprometimento dessa criança, inclusive cognitivo, acerca de tudo aquilo que está acontecendo. Qual que é a expectativa dos pais? É sempre importante também trabalhar no alinhamento dessas expectativas, uma vez que nós temos prioridades terapêuticas, todavia tem as prioridades que os pais consideram ali como sendo fundamentais no dia a dia dele com as crianças, no desenvolvimento dos seus filhos. E quais são as necessidades gerais dessa criança, né? Da família, da escola, dos outros terapeutas que vão trabalhar em conjunto com a gente, do próprio profissional ali que está atendendo, qual que é a sua própria expectativa relacionada a essa criança, está de acordo com aquilo que naquele momento é possível também de ser trabalhado, aquilo é prioridade, baseado em que você vai identificar que aquilo é uma prioridade terapêutica, e enfim, o objetivo de todos. Há adaptações para que a gente consiga montar um plano de intervenção de tal forma que a criança aprenda como ela precisa, né? A gente vai sempre pensar em primeiro plano na criança. Depois, comumente, né, no nosso trabalho, existe um plano maior ali que a gente tem para seguir, ou seja, dentro de cada área de atuação, então seja um psicólogo, um fonoaudiólogo, um pedagogo, um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta, enfim, dentro da sua área de atuação tem uma forma do seu trabalho acontecer, uma forma a qual você se propõe ali atuar com essa criança a depender dos objetivos que você tenha com ela, do que a sua área de atuação te permite, das necessidades que ela apresente com relação ao seu trabalho, enfim. E aí depois tem um planejamento menor, que é, então dentro da minha área de atuação, por exemplo,
na psicologia. Então, a psicologia prega que eu trabalhe de X maneiras, X formas com um determinado indivíduo. E dentro dessas maneiras e dessas formas, existem estratégias específicas que vão favorecer o meu trabalho com aquele determinado indivíduo? Sim, então quais delas as quais eu vou me apropriar? Então vamos lá. Estou aqui trabalhando com análise do comportamento aplicada com essa criança. Então, dentro desses conceitos da análise do comportamento aplicada, eu parto depois para a elaboração desse plano de intervenção, sempre embasado na avaliação, no conhecimento que eu preciso ter dessa criança, no conhecimento técnico, teórico que eu preciso ter acerca das estratégias que eu vou estar utilizando e passando aí para a intervenção de fato, na prática, como que aquilo vai funcionar. Então, eu tenho ali a criança, que é a base de tudo, a minha atuação profissional, o que ela me permite, o que ela me limita, o que ela me direciona, sempre de uma forma ética. Ali um planejamento menor dentro dessa minha área de atuação. Então, por exemplo, que estratégia eu vou utilizar dentro da psicologia, dentro da fonoaudiologia, dentro da pedagogia, enfim. E aí, de fato, um plano voltado especificamente para aquela criança com as necessidades dela naquele momento.